Capítulo 6 de Isaías diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrares da porta se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Apenas isso. Esse é o texto que nós tomaremos como base. Na vida nós temos muitos encontros, e alguns são encontros triviais, que não têm muita relevância, mas temos alguns encontros que são marcantes, né? E fica na nossa memória, fica no nosso subconsciente. Anos passam e a gente não esquece daquele encontro. Quando os irmãos estavam falando, quem está desempregado, e quando você vai fazer uma entrevista no outro dia, numa empresa importante, você vai já meio preocupado, né? Às vezes nem dorme. Uma entrevista é importante, eu preciso desse emprego, a empresa é boa, não posso perder essa vaga. E você se prepara para aquele encontro, dada a necessidade, né? E quer causar uma boa impressão. E a Bíblia fala de vários encontros, e muitos encontros a gente tem aqui na Bíblia. Encontros, até o que o pastor Antônio falou quando conheceu a sua esposa, né? de namoro, que acabou se tornando um casamento e gerando assim uma família. Mas de todos os encontros na Bíblia, o mais importante e revolucionário foi o encontro do homem com Deus. Este encontro é impactante, e é impossível alguém sair do encontro com Deus sem ser marcado profundamente em todas as áreas da sua vida. Ninguém que teve um encontro com Deus saiu daquele encontro da mesma forma. A gente vê poderia citar aqui vários personagens, como Jacó, que era um enganador, trapaceiro, enganou o pai, enganou o irmão, enganou o sogro, aquele cara 7-1, cabra safado, que enrola todo mundo, que dá nó, dá em pingo d'água, como fala, né? Aquele cara que fala com você e você fica com dó do miserável, você tira o dinheiro que você tem no bolso, dá para o infeliz, aí quando depois fica sabendo, não, aquele cara é 7-1, aquele ali não precisava do dinheiro não, você fala: oh, maldito, miserável. E Jacó era dessa espécie, trapaceiro. Mas quando ele teve um encontro com Deus no Val de Jaboque, na iminência de ser assassinado pelo seu irmão, que ele havia trapassado e tomado a bênção do seu irmão com mais de 200 homens armados para tirar a vida, ele viu que ali ele não tinha para onde fugir, ia morrer. E aí ele teve um encontro com Deus. O encontro marcou ele fisicamente, as suas pernas, e ali, de trapaceiro, ele foi chamado príncipe do Senhor. Ele se tornou Israel, deixou Jacó ali no Val de Jaboque e saiu como príncipe de Deus, um homem transformado por Deus. Eu pedi para o pai dessa criança, para os pais, para segurá-lo, porque ela acaba atrapalhando, tira a nossa atenção.
Eu trabalhei 3 anos com educação infantil, crianças de 1 a 4 anos, e me formei. Minha segunda formação foi psicopedagogia. Vocês não têm noção da inteligência que tem essas crianças. Você vê criança de 1 ano, 2 anos, você pensa que não é inteligente, mas é muito inteligente. E por isso que a gente tem que ensinar o temor de Deus, se comportar na casa de Deus, porque eles aprendem rápido, mas a gente precisa segurar. E como aqui não tem uma sala para infantil, né, que seria uma outra forma de conversar com eles, mas então a gente precisa segurar. Jacó, como eu vos dizia, teve um encontro com Deus. Poderia falar de Saulo, que foi um perseguidor da igreja, um homem que conhecia o Velho Testamento, a lei, a Torá, e na sua ânsia por servir a Deus, ele queria matar os hereges. Quem ele pensava que estava introduzindo heresia no seio do judaísmo, ele queria matar, exterminar. E aí ele saiu prendendo crente, matando, e ele era autoridade. Por fim, ele também teve um encontro com Deus no caminho de Damasco. E o perseguidor Saulo, quer dizer grande, né, se transformou em Paulo, pequeno, carente de Deus, e de perseguidor ele se tornou perseguido. E foi um homem que praticamente o que nós temos e conhecemos de teologia no Novo Testamento foi escrito por esse homem. Então, aquele encontro com Deus, o Deus encarnado, Jesus, no caminho de Damasco, o transformou. Poderia falar de Zaqueu, que também foi um publicano, que a serviço do império, funcionário público, e encontrou com Deus, foi transformado. Poderia falar do cego de Jericó, que também teve um encontro com Jesus, um encontro com Deus, com esse Deus encarnado, e ali abandonou a sua capa, que ortogava ele o direito de mendigar ali debaixo do Império Romano. O gadareno, que era um endemoniado, uma legião de demônio do corpo, quem conseguiria segurar aquele homem, e amarrava ele com corrente, ele saia quebrando tudo, ficava no cemitério. Imagina você encontrar um satanás desse à meia-noite, saindo do cemitério. Não tem quem fica perto. E ali, quando ele teve encontro com Deus, com Jesus, ele se tornou um missionário. Jesus falou: volta para os seus e anuncia o que Deus te fez. Então todas as pessoas, Abraão e por aí vai, Gideão, que tiveram encontro com Deus, foram mudados, transformados. E aqui nós vemos Isaías, que teve um encontro com Deus também. A história de Isaías é um pouco diferente dessas demais, mas nessa introdução eu gostaria de destacar a importância de nós desse encontro com Deus, que todo ser humano vai ter um encontro com Deus, ou nessa vida ou na próxima. Se você não teve um encontro com Deus nessa vida, você vai ter na próxima, só que vai ser lá diante do trono branco. E o encontro ali vai ser para falar: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então, quem não teve encontro com Deus, com Cristo nessa vida e não foi transformado, vai encontrar na outra vida. E se teve encontro com Deus nessa vida e por descuido foi apagando a fé, é bom ter um outro encontro, porque senão vai também para o mesmo lugar de tormento. Por isso que no Velho Testamento a gente encontrava bastantes profetas falando para o povo de Israel: prepara-te para encontrar com seu Deus. Então nessa noite a mensagem é essa: prepara-te para encontrar com seu Deus. Se você ainda não teve esse encontro com Deus, você se prepara, porque Deus vai entrar na sua vida, ou vai te transformar, ou você ouvirá aquela frase que ninguém quer ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Isaías, quando você começa a ler o livro de Isaías, você abre no capítulo 1 e já encontra de cara Isaías andando pelas ruas de Jerusalém, de Judá,
com o dedo em riste, profetizando para as nações. E ele falando, ai de tal nação, ai daquela nação, ai daquela outra. E a gente encontra Isaías com todo o gás. Ele começa falando, esse povo de Judá, de Israel, eles são piores do que os animais. O boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, mas esse povo não me conhece. E ele começa a falar das nações que estão carregadas de iniquidade, que Deus irá castigá-lo. E aí vai para o capítulo 2 e ele continua. Aí daqui a pouco parece que ele perde o gás, ele perde a força. E aí Isaías, ele era um homem de uma boa formação, diferente de outros profetas, como Amós, que era uma pessoa simples. Fala, não, eu nem me considero profeta, eu sou um boiadeiro, eu trabalho da zona rural, eu sou da roça. Mas Isaías não, Isaías já é de sangue azul, já parente do rei, é primo de Uzias. Então ele está ali, e aí a gente vai ver ele já no palácio ali, diante das autoridades, livre acesso, entra, sai, e aí parece que ele começa a gostar dessas coisas. Palácio é bom, né? Vinho dos melhores, boa companhia, boa música. E ali, até que o primo dele, Uzias, que foi um excelente rei, reinou por 52 anos, o exército de Judá se tornou grande, a engenharia militar, se você lê em crônicas, falando do que esse rei fez, se tornou grande. Só que a ambição, o orgulho tomou conta de Uzias, do rei. Aí ele pegou incenso, entrou no templo, falou, vou lá no altar queimar incenso para Deus. O sacerdote, você é doido, não faça isso. Isso aí não é a função de rei, isso é a função de sacerdote, você não é sacerdote. E 80 sacerdotes tentando impedir Uzias, ele entrou, e ali quando ele começou a queimar o incenso, né, em frente ao altar, o sacerdote tentando tirar, já apareceu uma lepra na testa dele. Ele já permaneceu, ele já ficou leproso de pronto na testa. E aí ele já angustiado, já saiu correndo, aquela lepra na testa, a mão de Deus já pesando em cima do rei, e no rosto, bem no cartão postal, né? Lepra na testa. E aí ele teve que deixar o trono, o filho dele interinamente assumiu, e ali ele separado ali do povo até que morreu. E no capítulo 6 a gente fala no ano em que morreu o rei Uzias. E aí Isaías já preocupado, não sabia quem assumiria o trono de fato, quem ia reinar sobre Judá. Ele era um profeta, ele poderia ser morto dependendo do profeta, dependendo do rei que assumisse aquele trono. Então ele, temendo pela sua vida por certo, e a Síria, uma grande nação já nas portas ali para invadir Judá, e aí ele vai para o templo, aquele crente, né, meia boca, ele estava ali no palácio, bebendo, ele fala no meio de povos de impuros lábios, palavrão, piada imoral, e ele no meio, ele fala, eu também sou homem de lábios impuros, contando piada imoral, falando palavrão, tomando vinho, roda de escarnecedores. Aí quando a coisa aperta, que ele vê que o chicote vai instalar mesmo, que a Síria pode entrar, ele não sabe nem qual era o rei que ia assumir, aí ele vai buscar Deus. Não é assim que muitos fazem? Quando está tudo bem, beleza. Quando o negócio fica ruim, aí ora por mim, irmão, a coisa está feia. E aí foi para o templo orar. Aí teve essa visão que nós lemos aqui. Então, a primeira coisa que eu quero vos falar é o seguinte, acerca de um encontro marcante, do encontro com Deus. A primeira observação é o seguinte: o próprio Deus providenciou o encontro, e o próprio Deus, ele providencia esse encontro. Com a morte de Uzias, a soberba daquele rei,
trono vazio, o profeta fala: agora o negócio está bom não. Vou ter que ver o que Deus tem aí para mim. E aí ele foi buscar a Deus, foi até o templo buscar a Deus. Então eu quero dizer que assim, Deus, o próprio Deus vai preparar um encontro conosco. Às vezes a gente está brincando, está na igreja, está brincando, até que Deus vai ter um encontro contigo. E nesse encontro você vai ter que tomar a decisão. Ou você serve Ele, ou se converte, ou se entrega de fato, ou... Aleluia, Deus. Mesmo assim. Ou vai lá para servir o Satanás. Não tem meio caminho. A segunda observação é o seguinte, que todo encontro com Deus é individual. Aqui no texto que nós lemos, o profeta falou: eu vi o Senhor, ai de mim, eu vi. É uma experiência pessoal. Não adianta que o seu pai, seu irmão, sua esposa, seu marido, cada um vai ter que ter uma experiência. A experiência é pessoal, é entre você e Deus. Todos nós compareceremos diante de Deus. Se você não tiver encontro com Deus nessa vida, você vai ter na outra. E a experiência é pessoal. Isaías falou: ai de mim, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu vi, não me falaram. Ninguém me falou, eu vi. Foi uma experiência pessoal. Ou você tem uma experiência pessoal com Deus, ou você é apenas um religioso. Está perdendo tempo. Ou tem uma experiência com Deus, um encontro com Deus, ou é apenas um religioso. Mais nada que isso. Grande é o nome do Rei. E ele teve um encontro individual. E esse encontro é de extrema necessidade. Ou o cristão tem um encontro com Deus, ou é apenas um ritualista, só está cumprindo rituais. E não tem intermediário. Não vai ter pastor, não vai ter diácono, não vai ter esposa, é você e Deus. Jacó era ele e Deus, só ele e Deus ali no vale de Jaboque. Não tem intermediário, é vocês dois. O encontro é individual. Estar face a face com Deus, ver a glória de Deus. Então, quais são as evidências que mostram que nós precisamos, temos a necessidade de ter um encontro com Deus? Quando é que eu preciso ter esse encontro com Deus? De experimentar a glória de Deus, de ver a glória de Deus. Quando é que você precisa disso? Primeiro, quando fazemos as coisas de Deus por obrigação e não por prazer. Isaías, ele, profeta, começou com gás todo, profetizando, pregando a palavra de Deus. No capítulo 1, 2, quando você chegar no capítulo 6, acabou o gás. Aquele camarada que chega na igreja com gás todo. Daqui a pouco é o domingueiro, não faz nada, anda arrastado. Você tem que pegar uma corda e puxar o miserável, porque ele não faz nada. A pilha Duracell acabou, né? Está ali igual aquele robozinho lá, pilha do Paraguai. Está fazendo as coisas arrastado. E está cheio de crente assim, que está indo arrastado para a igreja. Vai puxado. Não tem força para ficar assistindo o Faustão o dia todo. Vendo mulher seminuas lá. Aí à noite não tem vontade. Vendo pornografia na internet, você vai ter vontade de ver o quê? Pelo amor de Deus. Você tem que se converter, você precisa ter encontro com Deus. E Isaías é assim, ele estava ali no palácio falando palavrão, piada imoral, falando besteira, e aí fazendo as coisas de forma ritualística, sem prazer. E os profetas já denunciavam isso no antigo Israel. Esse povo honra-me com lábios, mas o coração está longe de mim, está afastado de mim. Amós falava, né? Deus usando Amós falou: fala para o povo, eu tenho uma mensagem para esse povo. E Amós falou: qual é a minha mensagem, Deus? Ele falou: escuta que eu vou te falar. Fala para esse povo aí que está entrando no meu átrio, pisando no meu átrio, que estão oferecendo sacrifício, que estão cantando, louvando, aí, fala para eles que eu não estou recebendo o seu louvor, o seu sacrifício não me sobe nas narinas, que eu tenho nojo desse tipo de religiosidade. Fala para esse povo que essa religiosidade deles causa ânsia de vômito. Eu desprezo, eu odeio isso.
E hoje a gente vê nas igrejas assim, os crentes se arrastando. E aquela dicotomia, aquela divisão, né? Eu sou crente aqui no domingo à noite, mas na segunda-feira no meu trabalho eu não sou crente. Mexeu comigo ali, eu saí na rua, o cara me fechou ali, eu fecho ele também, mostro o dedo, chamo palavrão. Isso não é crente, isso aí não é evangelho, isso aí não é encontro com Deus. Deus tem nojo disso. Isso é falsa religiosidade. Isso Deus abomina. Então, esse povo, Isaías, o profeta, ele estava apenas com um ritual. Lá no palácio, tomando vinho, roda de escarnecedores, falando palavrão. E o cristão, quando faz isso, ele não ora, passa a semana toda, não pega na Bíblia, não lê um versículo a semana toda. Não tem vontade, não ora, não tem relacionamento com Deus. Que crente é esse? Que não ora, não lê a Bíblia e domingo à noite ele fala, não, vou lá cumprir, bater o cartão lá na igreja lá e cumprir. Isso é ritual, irmãos. Pessoal, que por isso que você vê, quando vê os moradores de rua morrendo à noite, você não sente nada. Outros não têm, vê as tragédias, fala, é assim mesmo. Por quê? Porque não teve um encontro com Deus. Não teve um encontro com Deus. Está cumprindo um ritual, apenas isso. E isso estava acontecendo com Isaías aqui. Ele é apenas ritual, mais nada. Muitos tiveram apenas um encontro religioso, infelizmente. Apenas um encontro religioso, mas não encontraram Deus. Tem uma passagem na Bíblia, no capítulo 12 de Mateus, 11 de Lucas, quando Jesus expulsou os demônios ali, e os judeus os religiosos falaram, não, mas você está expulsando demônio por Beelzebul. Você está servindo a Beelzebul, então é por ele que você está expulsando. Aí Jesus contou uma parábola, falou para os religiosos o seguinte, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando descanso. Mas não encontrando, ele fala, vou voltar para a casa de onde saí. E quando ele chega, ele encontra a casa varrida e em ordem. Aí ele vai e traz consigo 7 espíritos pior com ele. E o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro estado. A gente, quando lê isso aí, na nossa cabeça cristã, a gente interpreta da seguinte forma. É um camarada que veio da igreja, aí ele se converteu, parou de beber, de fumar, arrumou a casa, aí depois ele se desviou, foi para o mundo e entrou um espírito que estava nele, mais 7 demônios. Só que Jesus aqui estava falando para religiosos que varreu a casa, estava com a casa em ordem, mas continuava na igreja, era religioso no tempo de Jesus. Ele proferiu aquela palavra para os religiosos. Ou seja, é aquele crente hoje que confia na sua religião. Eu me batizei, eu dou o dízimo, eu vou na igreja aos domingos. E esse tipo de gente tem um coração impermeável, a palavra de Deus não entra. Pode pregar aqui, gastar sermão à vontade com a pessoa não, porque ele confia na sua religiosidade. Eu tenho meu cartão de membro, me batizei, eu sou evangélico. Tem uns que falam, não, eu tenho 30 anos de evangélico. Eu tenho meu cartão de membro. E a palavra de Deus não entra. Tem um coração duro, impermeável. Não entra porque o miserável não deixa, ele confia na religiosidade. Então a casa está em ordem, ele não bebe, não fuma, ele não faz muitas coisas, só que não deixa Deus entrar no seu coração. E está caminhando para o inferno com a carteirinha de membro, com batismo em água e tudo. Vai morar com Satanás. E aqui Isaías estava nessa situação, nessa mesma situação. E aí ele necessitava de ter um encontro com Cristo. Quando a pessoa, se você está sem força de vir para a igreja, está fazendo as coisas por ritual, você precisa ter um encontro com Deus. A segunda coisa é quando apontamos com facilidade o pecado dos outros e não vemos nossos próprios pecados. Isaías, no capítulo 1, ele começa a falar, ai desse, ai daquele, ai daquela nação. E ele entende em risco, né, durante 9 vezes no capítulo 1 ele fala, ai daquela nação, ai desse, ai daquele. Só que ele não está vendo a vida dele não. Ele está todo errado
e só está apontando para os outros, mas ele mesmo que é bom nada. Então, quando você precisa ter um encontro com Deus? Quando você aponta os outros com facilidade, mas você não olha para os seus próprios pecados. Porque a gente tem um costume, a gente é condescendente com nós mesmos, mas com o outro a gente é rígido, rigoroso. E aí Isaías está lá apontando o pecado de todo mundo, mas quando ele tem um encontro com Deus, ele vê as suas mazelas, ele vê que ele é pecador. Aí ele já não mais aponta, ele fala, ai de mim. Porque quando a gente tem um encontro com Deus, a capa cai, a gravata cai, a credencial cai, o cartão de membro cai, cai tudo, irmão. O cargo cai. E você passa a ver a sua mazela, a sua miséria, que você é miserável, você é pecador. Você precisa de Deus, porque senão você vai morar com Satanás. E quando a gente está orando, quanto mais a gente ora, mais a gente vê a nossa miséria. Fala, eu estou precisando mesmo, porque eu sou impuro, lábios impuros, olhos impuros. Então a gente para de apontar os outros, de falar mal do pastor, de mulher do pastor, da irmã que dirige os jovens, os velhos, para de falar mal dos outros e a gente começa a olhar para a gente mesmo e fala, eu estou precisando, ai de mim. Então se você está apontando os outros, fala de todo mundo e não faz nada na igreja, você está precisando ter encontro com Deus. Para você ver as suas mazelas, as suas misérias, que você é pecador. Porque quando a luz da santidade de Deus entra na nossa vida, a gente fala, eu só vejo poeira. Isso aí aconteceu com Jó. Quem é mais crente que Jó aqui? Ele falou, ai de mim, quando Deus se apareceu para ele. Pedro, quando Jesus mostrou ali milagre que ele pescou, ele falou, afasta de mim que sou pecador. Então todo homem que tem um encontro com Deus, obrigado, ele vê as suas mazelas. Em terceiro lugar, se quiser dar glória a Deus, vai dar, irmão. Se não quiser, o pau vai quebrar. Porque primeiro Deus me moeu na madeira e agora é com vocês. Terceiro lugar, quando existe uma área em nossa vida que está sendo dominada pelo pecado. Ele falou, ai de mim, eu sou homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. O que estava sendo dominado por ele era a boca. Só ficava falando palavrão, piada imoral, roda de escarnecedores. Então, se tem uma área da sua vida que está sendo dominada pelo pecado, eu não sei qual é, mas você sabe. Saiba que você precisa ter um encontro com Deus, para que essa área, e Deus não é o endereço não. O problema dele era a boca. Veio com um abraço, hoje não foi no lugar certo. Ele vai no endereço certo, foi ali na boca e tocou com a brasa na boca dele e falou, agora sim, porque ele não erra. Então, camarada fofoqueiro, fuxiqueiro, mulher limbaruda, Deus vai tocar com a brasa na sua boca e vai transformar. Aleluia! O próprio Jesus falou isso, ele falou assim, meu olho está impuro, é melhor ficar cego de um olho, dos dois olhos, do que ir para o inferno com os dois olhos. Então, se o meu olho está, eu estou vendo pornografia na internet, estou fazendo coisa errada, é melhor ficar cego e ir para o céu. Sem olho, né, pastor? Do que ficar, quem é um olho verde bonito desse que eu tenho aqui e ir para o inferno com esse olho bonito? Vai adiantar alguma coisa? Ficar vendo o capeta lá e um fogo cair em cima de mim? É melhor ficar cego no céu lá, chega lá, vou voltar a enxergar. Então, quando tem uma área sua dominada pelo pecado, você precisa ter um encontro com Deus. Porque o nosso parâmetro é sempre da gente para o mais fraquinho, né? Mas quando a gente tem o encontro com Deus, a gente vê que tem muitas coisas na nossa vida que precisam ser consertadas. E o Deus, ele está aqui para ter um encontro para consertar isso aí. Amém? Porque diante da santidade de Deus, ele passou a ver a glória da santidade de Deus, a glória de Deus. Então, e passou a ter um desejo intenso de se purificar. E aí veio o anjo ali com aquela brasa e tocou nos seus lábios e purificou. Em quarto lugar, quando nós, eu estou respondendo uma pergunta, quando nós precisamos ter encontro com Deus. Em quarto lugar, é quando já não ouvimos mais a voz do Senhor. No versículo 8,
ele fala: depois disso ouvi a voz de Deus que dizia. Até então, parece que ele se informou lá no palácio e não ouvia mais a voz de Deus. Sabe aquele crente que culto após culto a pessoa prega, quando fala: nossa, o culto foi uma bênção, você viu o louvor como estava bom? Você viu que palavra boa ali, eu ouvi. Cara, não ouvi Deus falar não. Aí ele vai no outro culto, aí o irmão fala: nossa, que palavra boa, né? Deus falou comigo Deus não falou. Deus nunca fala com esse miserável, por quê? E Isaías estava assim, ele não ouvia mais a voz de Deus. Então, se você não ouve mais a voz de Deus, você precisa ter encontro com ele, porque Deus está falando, e ele fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Porque há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Escutar, eu posso estar falando aqui, jogando palavras que você só está escutando. Mas ouvir é quando ela entra aqui nesse negócio que você chama de orelha aqui do seu lado aqui, e entra para o coração. Se você deixar entrar, aí você está ouvindo, senão você só está escutando. Sabe quando você está conversando com a pessoa fica olhando para você, às vezes ela está pensando em outra coisa, você falando, ele pensando lá no jogo do Corinthians, você falando, só olhando para você, tem gente que é assim, só escuta, só está ouvindo, só escutando, mas não tá, a palavra não entrou no coração. Isaías era assim: depois dessas coisas eu ouvi a voz do Senhor. Então, se você não está ouvindo a voz de Deus, você precisa ter um encontro com Deus nessa noite para ouvir a sua voz. Aleluia. Precisa ouvir a voz de Deus. E Ele vai tirar essa cera do seu ouvido, essa surdez, passar um cotonete espiritual aí, tirar essa sujeira aí, e você vai passar a ouvir a voz do Senhor. Amém? Amém. E aí você vai falar, Deus vai falar: clama a mim e te ouvirei. Você vai ter prazer de orar, de buscar a Deus, de se relacionar com Deus. Por que Deus mudou a vida de Isaías nesse encontro? Porque Isaías, a partir daí, se tornou um profeta messiânico, se tornou o maior dos profetas do Velho Testamento. Por quê? Primeiro, ele contemplou a glória da soberania do Senhor. Aquele momento era um momento incerto. O trono estava vazio, o rei Uzias morreu. Aquele homem que ele confiava, né, ele era primo dele, ele estava ali diante do primo dele, um exército com mais de 200 homens peritos em guerra. Então ele estava se sentindo seguro. Aí quando o profeta morreu, aliás, o rei morreu, o trono vazio. Então, assim, quando você tem alguém que você confia, e às vezes você está confiando no seu dinheiro, no seu trabalho, marido, esposa, não sei, mas Deus tira você da zona de conforto. Aí você tem que confiar em Deus, aí não tem para onde correr. E Deus tira. Não sei quais dias vai ter que morrer na sua vida, mas Deus vai matar, para você aprender a confiar na soberania de Deus. Isaías estava vendo o trono vazio, a Síria, uma nação ímpia, com um exército numeroso, prestes a invadir Judá. Aí ele foi orar. Aí ele descobriu. Ele viu a soberania de Deus. O trono aqui na terra está vazio, mas o trono lá do céu ele nunca fica vazio. Lá tem Deus que é sentado no trono. A história ela não está correndo ao Deus dará, não. Tem alguém sentado no trono. Então o crente carnal que não conhece isso, ele está preocupado com o desemprego, com esses golpistas que tomaram o poder, 14 milhões de desempregados, e a miséria voltando já tem cidades que no Nordeste, vilarejos que já voltou para o mapa da fome, e aí a pessoa se assusta. Mas saiba que essa história Deus ainda está no trono. O trono aqui pode estar vazio, mas o trono lá no céu, Deus está sentado. E quando Isaías olhou no trono, ele não viu um velhinho lá, caduco, de cabelo branco lá sentado, porque tem gente que pensa que Deus é assim. Ele está na igreja, ele peca, ele está em adultério, prostituição, ele canta. Eu já vi pessoas dirigir culto, fumando maconha, e culto de libertação. Porque o camarada desse, eu acho que ele deve pensar que Deus é um velhinho, aquele velhinho de cabelo branco, caduco, que vê nos gibis. E não foi esse velhinho caduco que Isaías viu, não. Ele viu um rei
e a glória tomou todo o templo. As orlas, que é o manto do rei, estava descendo no templo. Então quem está no céu não é um velhinho caduco, não, que a gente faz o que quer. Eu estou aqui, tenho uma vida dúbia aí fora. Quem está no céu está reinando, ele tem os olhos como chama de fogo, ele está vendo tudo. Não está o Deus Ará, ele tem todo o controle. Isaías viu, foi a visão que ele teve de Deus. E muito dos nossos estresses, da ansiedade, do medo, com a incerteza do futuro, é porque a gente não teve a visão de Deus, da soberania de Deus. Se a gente viu a visão que Isaías teve, ele assentado no trono, a gente pode confiar que a nossa vida está entregue na mão dele. Não está correndo frouxo, não. Ele tem o controle da história. Você pode estar preocupado, vamos ter que sair daqui, incerto, não sei se vai para o salão lá, pastor Almir. Mas Deus está no controle. Ele não precisa ficar se preocupar. É Deus que chamou e ele está no controle. Ele está no trono. E quem está no trono é um velhinho de cabelo branco caduco, não. Quem está no trono é o Deus Todo-Poderoso. E quando nós vemos essa imagem, nós passamos a confiar no Deus Santo. E aí vem para a segunda parte. Quem contempla a glória do amor de Deus, experimenta a graça do perdão. Aquilo, quando a brasa tocou nos seus lábios e falou: os seus pecados são perdoados. O próprio Deus falou para ele: foi tirada a sua iniquidade e o seu pecado foi perdoado. Ele contemplou um Deus Todo-Poderoso que perdoa. E aquilo ali mudou. Isaías mudou, passou a ser outro nome. E fala de relacionamento. Oração é relacionamento, irmãos. Evangelho não é eu vir no domingo aqui na igreja, não. É relacionamento, é eu ter prazer de ler a Bíblia, de orar, de me relacionar com Deus. Não é vir aqui não, aqui, ó, a gente está aqui, mas o Evangelho se vive lá fora. Não é aqui dentro, é lá fora. É fora das quatro paredes. E aí quando ele teve essa visão de Deus, que ele viu a si mesmo, as suas impurezas, ele contemplou que era pecador, ele sentiu o perdão de Deus. Deus falou: está perdoado os seus pecados. Então quando nós temos encontro verdadeiro com Deus, a gente tem a certeza que nossos pecados foram perdoados. E aí passa a ser nova vida. O desejo de orar, de buscar Deus, de ter relacionamento, não é misticismo. Quem não passou por isso apenas se tornou um religioso. Então a pessoa que vai na igreja apenas por ritual, isso é apenas o novo catolicismo, o neocatolicismo. É apenas observar ritual. É trocar a novena pela campanha, a feitiçaria pela oração forte. E muitas pessoas gostam de amuletos, trocar as imagens, os amuletos por outros amuletos ungidos, que agora tem de tudo ungido nas igrejas. Mas quem contempla a glória de Deus tem a certeza dos seus perdões. Os meus pecados foram perdoados. E ele se torna uma nova criatura. Isaías foi transformado. A Bíblia fala, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É nova criatura, é novo desejo. As coisas que você gostava, você passa a odiar. Os pecados. E as coisas que você odiava, que as coisas de Deus, você passa a amar. Para concluir, eu quero dizer o seguinte: é impossível contemplar a glória de Deus e não gerar fruto. Isaías foi transformado. Ninguém que teve encontro com Deus permaneceu a mesma coisa. Se você não tem gerado fruto, porque você ainda não teve um encontro com Cristo, com Deus. A partir desse momento, ele se tornou um grande profeta. As experiências com Deus, quando a gente encontra, não fica no terreno do abstrato. Passa para o mundo concreto. Passa a acontecer de fato nas nossas vidas. É uma nova criatura. As coisas velhas
ficou lá atrás. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem furtava não furta mais, é nova criatura, é uma nova vida. Quem era mentiroso igual Jacó, para de mentir, porque ele teve um encontro com Deus, um encontro com Cristo. Então, Isaías, ele passou a ser o canal de Deus. Então, quem tem encontro com Deus, ele não está atrás de bênção, mas ele se torna o canal de bênção, né? A bênção não é para o fim, ele não é o fim da bênção, ele é o meio, que vai através dele. E aí Deus mostrou o mundo para ele e falou: quem nós enviaremos, quem age por nós? Então primeiro ele viu a Deus, a santidade de Deus, depois ele viu as suas misérias, e depois ele viu a necessidade do mundo. Aí ele falou: envia-me a mim, estou aqui, pronto. O mundo precisa de ouvir o Evangelho. Eu coloco-me à disposição para que Deus possa me usar, para que eu possa fazer a diferença de uma sociedade caída, de uma sociedade ímpia, uma sociedade má, injusta. E Deus continua falando: a quem enviarei? Quem pode ir anunciar o Evangelho? E ele continua no trono. E precisamos encontrar com esse Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de orar. E ninguém está aqui, o pastor Albino, nenhum dos obreiros está aqui, ninguém está aqui para brincar de igrejinha, brincar de ser pastor. É que a eternidade, a vida eterna, é céu, inferno, é servir a Deus. Eu gostaria de orar, que você quer realmente realçar, confirmar um novo compromisso com Deus, de que, como Isaías, que a glória de Deus vai invadir o seu coração. Vem aqui na frente, a gente vai estar orando, não tenha vergonha. Esse encontro ele é individual, é necessário, precisamos ter esse encontro e nós vamos estar orando. E Deus vai honrar a sua fé e nessa noite vai marcar com a brasa viva o coração, o seu ministério. E como Isaías, você não vai sair daqui da mesma forma. A gente não está aqui contando história de carochinha, eu não estou aqui porque eu não tenho o que fazer lá no minha mão, eu tenho muito o que fazer. Mas eu estou aqui porque esse Deus me chamou, eu tive um encontro com Ele. Assim como Ele mudou a minha vida, eu tenho visto Ele mudar muitas vidas. E Deus, Ele quer mudar. Que esse desejo, que você possa vir para a igreja com o desejo de servir, com aquela alegria. Lembra do servo da orelha furada? Que fica escravo 7 anos e depois ele gosta tanto do seu Senhor que ele fala: não, eu quero ficar aqui a vida toda, porque o Senhor é muito bom. Aí tinha um ritual, ia até a porta e furava a orelha dele e falava: então você vai ser meu servo aqui. Deus, ele procura servos da orelha furada, ou seja, que seja marcado com o desejo de servir a Deus, não por ritual, não com medo de ir para o inferno, mas porque quer servir e ama ao nosso Senhor. E Ele quer revelar nessa noite, assim como a glória apareceu ali para Isaías, Deus tem a glória, a Shekinah, para revelar os nossos corações. Feche os teus olhos e vamos clamar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa hora, Senhor, estamos aqui diante de Ti, Senhor. A Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Nós não estamos aqui, meu Deus, brincando, nós não estamos aqui, meu Deus, jogando palavra. É a Sua palavra que são viva e eficaz. E sabemos que o Senhor está no alto e sublime trono. E as Tuas mãos, os Teus ouvidos estão abertos, Senhor. Meu Deus, assim o Senhor, assim como o Senhor apareceu ali, Senhor, meu Deus, marcou a vida de Isaías. Que o Senhor possa, meu Deus, enviar seus anjos com a brasa também e marcar ministério. Marcar, Senhor, meu Deus, vidas. Senhor, tirar as iniquidades, como o Senhor tirou a iniquidade de Isaías e colocou perdão na sua vida e transformou aquele homem. Senhor, meu Deus, eu quero que meu